Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como você deixar claríssimo o que você programou, os seus compromissos futuros, tá? Quando a gente está falando em inglês, tá? Vamos lá, muitos livros falam sobre você falar will para tudo que é futuro, ok? Só que de fato, will a gente entende, tá? Quando você fala isso em inglês, as pessoas vão entender que você meio que decidiu naquela hora. Não é uma coisa que você programou, não é uma coisa que, de fato, é um compromisso seu. Então, pode gerar um pouquinho de maus entendidos ali, especialmente se você está marcando um compromisso ou falando dos seus compromissos, tá? Especificamente falando da sua agenda. Então, uma pergunta que você vai receber bastante quando a galera quer marcar algo com você é What are you doing em tal dia, tal hora, ok? What are you doing, por exemplo? O que você marcou, né? Ou quais são seus planos? A gente vai perguntar, what are you doing? Right? É isso que a galera tá entendendo. Né? Quais são seus planos para tal dia? Sei lá. Right? Aí você me pergunta, Miguel, mas what are you doing? Não é o que você está fazendo? De fato é o que você está fazendo, tá? Mas quando a gente está se referindo ao futuro, right? Por exemplo, se hoje é segunda e eu quero falar sobre eu quero te perguntar sobre os seus compromissos na sexta, eu vou falar, what are you doing on Friday? Right? Então, quais são os seus planos para sexta? Quero marcar alguma coisa com você. A gente quer sair, a gente quer beber, a gente quer conversar, seja o que for, right? What are you doing naquele momento no futuro? Ok? Muito mais comum, muito importante que vocês entendam isso para que vocês consigam se comunicar na mesma frequência das pessoas que vão estar comunicando com vocês, tá? Não tem aquele ditado, quando você está em Roma, faça igual os romanos, né? Tem um pouquinho isso aqui no Brasil também, né? Se você for para o Rio, quando você fala que você não gosta de uma comida, você vai falar que você não gosta de tal comida. Não gosto de brócolis, sabe assim? Aqui em São Paulo eu tenho notado que a galera fala muito eu não como, né? Ao invés de eu não gosto, eu falo assim, eu não como. Um pouco mais elegante, talvez menos, né, menos rude, né? Aí você fala assim, eu não como brócolis, né? Se você falar isso no Rio, os cariocas que me corrijam, mas isso vai dar a entender que você ou tem algum distúrbio, não distúrbio alimentar, mas algum impedimento, né? Uma alergia, talvez, alguma coisa religiosa, talvez, né? Eu não como X coisa. Tem alguma razão ali, né? Mas não de fato que você não gosta, né? Então, essa diferença cultural, ela vai moldar o que está implícito, o que as pessoas entendem sem você falar. Então, quando a gente está falando com Present Continuous sobre planos futuros, a gente de fato está falando de compromissos, tá? A galera vai entender que você está falando de compromissos. Então, vamos dar uma olhada aqui nessas frases, né? Por exemplo, se eu quero perguntar quais são os seus planos, né? O que você programou para quarta-feira de manhã, tá? Vamos dar uma olhada aqui na minha agenda. Então, hoje é dia 9, né? Dia 9 de agosto. Essa aqui é minha agenda de agosto, dia 16 de agosto, tá? Então, eu vou olhar aqui, aí estão perguntando assim, o que você programou para 7 horas da manhã, né? O que você vai fazer, né? Quais são os seus planos? Aí vão perguntar, what are you doing? What are you doing on Wednesday morning? Aí, beleza, eu tenho aula aqui com o Pablo, tenho aula aqui com a Thaís. Eu vou colocar assim, ok, I'm having class. I'm having class on Wednesday morning. Aí eu tô falando no compromisso. I'm having class. Mesma coisa, present continuous. I'm having class. E o que eu tô querendo dizer é que eu tenho aula, né? Eu tenho esses compromissos na quarta-feira de manhã, right? Pergunta, what are you doing? What are you doing on Wednesday morning at 10 a.m.? Né? Aí temos aqui às 10 horas da manhã, quarta-feira. O que eu vou fazer, né? O que eu tenho aqui como compromisso nesses dias? Aliás, nessa hora, nesse dia, às 10 da manhã. Bom, 10h15 tem aqui, ó, Strength and Conditioning. Aí eu vou falar assim, o que você programou? Aliás, a pessoa vai perguntar, what are you doing on Wednesday morning at 10 a.m.? O que você programou para as 10 horas na quarta? Ou quais são seus planos? É isso que a pessoa está querendo me perguntar. E aí eu vou falar, I'm doing Strength and Conditioning at 10 a.m. Ou seja, eu tenho preparação física às 10 horas. Então, são compromissos. As pessoas vão entender desse jeito.
eu entendo que pode ser uma coisa um pouco difícil de você aderir no início, tá? Quando a gente já molda a nossa concepção do present continuous, muitas vezes a gente a gente adere muito à ideia de que a gente está falando de coisas que a gente está fazendo agora. Tipo, eu estou trabalhando agora, eu estou fazendo isso agora, eu estou, sabe? E de fato é isso também, tá? Mas é só isso quando você está se referindo ao presente, aquilo que você de fato está fazendo, né? Então, por exemplo, se alguém te liga no telefone, sei lá, namorado, mulher, marido, seja quem for, e pergunta o que você está fazendo, aí você fala, tô fazendo X, right? Sei lá, tô dando aula, I'm giving class. Tô voltando para casa, I'm coming home. Seja o que for, tá? Aí você de fato vai estar falando sobre, aliás, o que você está fazendo no momento implicitamente. Claro, pelo contexto vai se tornar muito nítido que é aquilo que você está fazendo no momento, right? Só que toda vez que a gente está falando sobre alguma referência futura, right? Seja ele uma data futura, aqui nitidamente é um momento futuro, a gente está dando a entender que tudo aquilo que eu falo com present continuous é um compromisso, é tudo compromisso, tá? Então, só para vocês entenderem isso, especialmente vocês estão na sua fase inicial de aprender inglês, é legal que vocês já fiquem observando, né, isso de forma geral. Por quê? Porque as pessoas vão usar o will muito pouco. A galera vai usar muito pouco. A galera não vai falar I will do this para falar do futuro. Normalmente eles vão falar isso quando eles tomam uma decisão no momento. Tipo, por exemplo, sei lá, alguém chegou na porta e quer falar com fulano, aí a pessoa fala assim, pera aí que eu vou chamar ele. Hold on, I'll call him. Aí sim, ok? Aí sim, a galera entende que é aquilo que você vai fazer na hora, right? Hold on, I'll call him. Espera aí, vou chamar ele. Ok? Eles vão entender desse jeito. Então, se você falar dos seus compromissos desse jeito, a galera pode até entender que eles vão te dar aquela colher de chá. Mas, para ser específico, para você falar do jeito que os romanos falam, entre aspas, ok? Entenda isso, pratique isso, fique aberto, fique aberto para observar isso também e assimile isso para você quando você for falar inglês, tá bom? Por hoje é isso, essa diferença entre will e o present continuous, quando estamos falando do futuro, tá? Então, revisando rapidinho, will fala, assim, a galera entende quando você fala will que é uma decisão que você tomou naquele momento. Quando você usa o present continuous para o futuro, a galera entende que você está falando de um compromisso, tá? Então, não fale das suas decisões, assim, espontâneas, como se fossem compromissos, tá? Porque aí as pessoas vão achar que te der na telha é o seu compromisso e você pode gerar alguns mal entendidos por aí, tá bom? Queremos evitar isso o máximo possível, especialmente nas suas interações iniciantes com as pessoas, onde, né, você não quer ficar se explicando muito depois que alguma coisa, depois que um mal acontece, depois que um mal entendido acontece, desculpa. Né? Então é isso, galera. Beijo grande. Qualquer dúvida que vocês tenham, mande aqui nas minhas mensagens que eu vou ficar super feliz em responder vocês. Abraço grande também e a gente se vê na próxima. Bye bye.